Estamos aqui no estúdio do portal A Notícia do Caparal, recebendo para uma entrevista o nosso amigo, piloto unense Gilberto de Oliveira Michelini. Prazer recebê-lo aqui, Gilberto. Prazer todo meu, fico lisonjeado com o convite feito aí pelo Jornal Notícia. Mais uma vez, muito obrigado. Então, o assunto aqui hoje é aviação. Você que saiu daqui de Una, foi para Belo Horizonte, onde começou sua trajetória como piloto. Como que faz para a pessoa sair daqui do interior e tornar-se um piloto de avião? Certo. O piloto ele vai ser formado inicialmente, ele vai buscar uma escola de aviação ou um aeroclube, que são entidades formadoras de pilotos no Brasil. Então, a partir daí, ele vai entrar em contato, eles vão fazer a sua matrícula, ele vai receber uma série de orientações e vai engajar num curso teórico. O curso teórico vai dar toda a preparação básica para ele começar a entender como funciona a aviação. A partir desse curso teórico, você vai passar por uma avaliação da ANAC, que é o órgão que regula a aviação para os tripulantes e tudo mais. Então, você faz a chamada banca da ANAC, é uma prova de conhecimentos. Isso depois que você fez o curso teórico? Depois que você fez o curso teórico. Então, você procurou a escola homologada pela ANAC, aeroclubes ou escolas de aviação. Passou por todo esse curso teórico. Marcou a sua prova da ANAC, a banca da ANAC. Fez, está aprovado, você está apto a voar. Não antes de fazer o seu exame médico, certificado médico aeronáutico. Ele vai te dar a avaliação física de que você está apto a voar também. Então, a avaliação teórica e a avaliação física do seu corpo e tudo mais. Acredito que deve ter várias condições médicas que impedem a pessoa de voar, né? Com certeza. O básico é que o piloto tenha todos os sentidos em funcionamento normal, boa coordenação motora, bom desempenho mental e tudo isso assim, isso é básico para você conseguir engajar num curso com sucesso. Qual foi o caminho que você escolheu? Você procurou uma escola de aviação, um aeroclube? Para onde você foi primeiro? Você foi primeiro para Belo Horizonte? Muito bem. Eu fui... Aos 18 anos, eu fiz vestibular para a Faculdade de Ciências Aeronáuticas em Belo Horizonte. Lembrando que para o piloto se tornar para uma pessoa se tornar aviador, para virar piloto, você não precisa de uma faculdade. Você faz o curso de piloto numa escola homologada. Agora, a faculdade ela vai servir como um diferencial, principalmente lá em cima, na linha aérea, em outras situações também, porque é um curso que vai te aprofundar um pouco mais na aviação teórica ali. Apesar da prática ser igual. Quem tem faculdade, quem não tem faculdade vai voar a mesma quantidade de horas num aeroclube ou numa escola de aviação, a prática vai ser a mesma. Então, assim, eu fui para Belo Horizonte, lá eu fiz vestibular, através do meu irmão, que já estudava na faculdade, me indicou o curso, fiz vestibular, passei. Então, durante o curso, se eu não me engano, no segundo período eu comecei a voar, comecei a ter aulas práticas, numa escola de aviação lá próximo a Belo Horizonte, escola de aviação não, num aeroclube próximo a Belo Horizonte, e em 2015 eu obtive a minha licença de piloto privado. Lembrando que a faculdade de Ciências Aeronáuticas ou Aviação Civil, ou faculdades voltadas para isso, elas exigem que para você ser diplomado, você tenha no mínimo a licença de piloto comercial. Então, funciona assim. Você ingressa buscando a licença de piloto privado. Você conclui a licença de piloto privado. Habilitação para monomotor, você vai voar avião com um motor só. Após isso, você vai buscar a de piloto comercial. É assim, a grosso modo é isso. Você vai buscar a licença de piloto comercial. Depois você vai buscar dentro da licença de piloto comercial a habilitação para voar mais de um motor, para voar aeronaves com instrumentação mais aprofundada, um voo mais, vamos dizer, mais especializado, vamos dizer assim. Então são sempre novos cursos para se ter novas habilitações para categorias diferentes de voo. Isso, sempre novos cursos. E assim como um comparativo que dá para a gente fazer para associar é que você tem carteira de moto, de carro, de ônibus, de caminhão, de carreta.
A aviação é diferente, você vai ter carteira de avião, tem gente que tem carteira de helicóptero, planador, dirigível, que é muito difícil de se ver, balão livre, mas tem. No seu caso, qual curso que você já concluiu? Que tipo de avião você já está habilitado a pilotar? Bom, hoje eu sou piloto comercial de avião e eu tenho a graduação em Ciências Aeronáuticas. São quantas horas de voo que você teve que fazer para poder se graduar? O piloto comercial de avião vai ter que fazer 150 horas de voo em escola homologada para obter essa licença. Sim, você já viajou para longe ou só perto mesmo do aeroclube? A gente no curso ali vai viajar de acordo com a autonomia da aeronave, mas assim, as viagens que eu fiz no geral foram para médias distâncias, não longas distâncias, né? Obedecendo sempre a autonomia da aeronave, a limitação da máquina. Né? Bacana. Por exemplo, você hoje está em Una. Aqui na região, tem mercado para se trabalhar como piloto de avião? Certo. Na nossa região hoje, nós não temos mercado para isso. Visto que os aeroportos mais próximos da gente hoje, eles estão em Cachoeiro, do Itapemirim, aqui no estado, e outro em Manhuaçu, Minas Gerais. Vamos dizer que é mais ou menos a mesma distância, só que para a nossa região é algo que não interfere muito. Então, assim, a curta distância, nós não temos um mercado de aviação aqui. Nós temos nesses polos ali, vamos dizer. Sim. Aquele mercado de aviação que trabalha, por exemplo, com o setor agrícola. Certo. Aqui na região, pelo fato de ser muito acidentado, não tem como se trabalhar com isso, as lavouras são pequenas demais para isso, como que é? Na realidade, a aviação agrícola ela é predominante em áreas planas. Visto que o avião agrícola voa muito próximo ao solo, é uma aeronave que tem que desviar de várias coisas para não colidir com o solo, árvore, fiação, diversas coisas. Então, no terreno mais acidentado, além da dificuldade de manobrabilidade da aeronave, você vai ter a dificuldade, por exemplo, talvez, de um manejo de produto, até de você ter uma pista próxima. Então, na nossa região, como é muito, muito acidentada, ela é bem mais limitada. Apesar também de hoje no Brasil já existir aviação agrícola por helicóptero. O helicóptero faz um voo agrícola que ele se comporta um pouco diferente do avião. Ele consegue ter talvez uma manobrabilidade maior. Mas é algo que talvez no futuro nós tenhamos aqui. Vamos ver. E como você pensa em trabalhar? Em qual setor? Você já pensou nisso? Certo. Eu, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no curso, eu sempre pensei em aviação de linha aérea, que são companhias aéreas, né? Avião de transporte de passageiro, de carga, aqueles aviões grandes, os jatos, que o pessoal chama, né? Os jatos grandes. Mas hoje eu tenho um certo gosto pela aviação agrícola, de avião, porque é uma aviação que ela é fundamental para o país. Ela desenvolve muito o setor agrícola, ela é muito benéfica ao país. Então, é um papel de extrema importância que tem uma rotatividade muito grande. Então, o piloto agrícola é sim uma profissão interessante. Você consegue trabalhar em lugares diferentes, é menos burocracia, né? Na realidade, você consegue trabalhar ali no campo, em cidades menores, você consegue ter uma proximidade. Esse é o gosto pessoal, eu gosto bem de contato. O modelo da aeronave também? O modelo da aeronave. Né? É um piloto que voa sobre fazendas, sobre plantações. Eu gosto muito disso. Isso seria um monomotor, um bimotor? Não, isso é um avião monomotor. Os aviões que fazem aviação agrícola no país hoje são monomotores. Aviões muito potentes. E esses aviões monomotores são aviões menores? Eles têm mais risco na aviação do que uns aviões maiores, como um Boeing, um avião de linha aérea? Ou todos os aviões são submetidos ao mesmo tipo de risco? A realidade é que a aviação ela é uma série de processos de prevenção que acaba que eu pessoalmente digo que o risco é o mesmo, é baixo. No avião grande, no avião pequeno. Na minha pouca experiência, eu digo que é baixo. Então, assim, o avião com um motor, com dois motores, ele passa pelos mesmos processos de manutenção preventiva, de operação, visando a segurança.
Então, isso faz com que se iguale ali, vamos dizer, na questão de busca pela segurança daquelas máquinas. Obviamente, são máquinas de desempenho diferente. Então, um avião monomotor, vamos dizer da forma mais grosseira, se perder o motor, ele vai ter que procurar uma área para pouso, alguma coisa assim. Tem aviões que possuem mais de um motor, que eles são aptos, no caso de perda de um motor, por exemplo, consigam chegar no destino com segurança. São os aviões de linha aérea, são muito grandes, aviões potentes, eles conseguem sim fazer esse voo com tranquilidade em caso de emergência, né? Sim. Falando de risco, não pode deixar de comentar, por exemplo, o acidente com a cantora Marília Mendonça, que aconteceu recentemente. Era um avião de pequeno porte, né? Era um piloto e 4 passageiros, né? Entre eles a cantora. Você acha que, pelo fato de ser um avião pequeno, isso traz mais risco? O que leva a um avião a acontecer um acidente tão trágico? Na realidade é mais um acidente aí que a gente vê e que, na realidade, aquele avião, ele é um avião de médio porte, vamos dizer assim, e ele tinha dois pilotos, um comandante e um copiloto, que é o piloto que auxilia o comandante ali. São dois pilotos na realidade, né? A função de comandante e a função de copiloto é durante aquele voo. Os dois são pilotos e são habilitados, são pessoas que têm experiência para isso. O fato do avião ser um avião de pequeno porte, médio porte ou de grande porte não tem muito a ver com a segurança ou com acidentes. Isso não está ligado. Por quê? Ele tem o tamanho dele e as limitações dele. Então você não vai usar um avião de médio porte, por exemplo, em situações onde ele não se encaixaria. Não é assim, ele tem a limitação dele. Então o fato dele ser de médio porte ali não interfere em nada. A operação com segurança não interfere em nada. Mas nesse caso, no caso específico desse acidente, o que levaria um avião a cair daquela forma? Nós não podemos, assim, especular sobre, porque nós temos aí a Força Aérea que tem órgão competente para investigação, que é, por exemplo, o CENIPA. Ele investiga todo o acidente e incidentes aeronáuticos sem a função punitiva, só com a função de entender o que aconteceu para que não se repita com outras aeronaves, outros pilotos, outras pessoas. Esse laudo depois ele é divulgado ou fica somente para o órgão? Ele é divulgado sim, e depois de toda a investigação concluída, por exemplo, no caso desse acidente, nós vamos entender o que aconteceu. Porque a investigação aeronáutica, ela é muito, muito, muito precisa. Ela é muito interessante. Por isso que eu digo, pessoalmente, não gosto de especular sobre, apesar de ser algo inevitável. A gente se pergunta por que aconteceu, como aconteceu, né? O piloto se pergunta isso, o passageiro se pergunta isso. É algo meio extraordinário, apesar de acidentes aeronáuticos acontecerem muito pouco, em vista de outros meios de transporte, né? Lembrando que a aviação é o meio de transporte comprovadamente mais seguro que existe no mundo. Então, quando ocorre de ter um acidente, principalmente com vítimas fatais, a gente sempre se pergunta assim. Mas nós devemos lembrar, por exemplo, dos familiares do piloto, do copiloto, dos familiares das vítimas e não levantar, talvez, especulações sobre isso. Vamos lá, e falando sobre o mercado. Hoje, a pessoa que é piloto tem mercado para trabalhar? Tem vagas? Você acha que é um mercado promissor? Você acha que é um mercado que cresce? A aviação ela está diretamente relacionada à economia de um país, do mundo. Ela está muito ligada ao que acontece ao redor, economicamente. Então, num momento como o nosso, a gente está quase saindo de uma pandemia, nós passamos por um ano bem difícil. A economia ela está desgastada. Então, a aviação ela está desgastada também. Ela vai se aquecer nos próximos anos, nos próximos meses. Então, a demanda de pilotos hoje ela é baixa. Nós temos muitos comandantes, por exemplo, com muita experiência que foram demitidos em vista da pandemia. Muitos ficaram sem emprego. Então, nós temos esses pilotos muito experientes no mercado aí. Então, francamente falando,
o momento na aviação não é dos melhores, mas se a pessoa que quer virar piloto, quer entrar, quer virar um tripulante, não se preparar num momento como esse, quando chegar no momento de maior aquecimento na aviação, ela vai estar despreparada e aí vai querer iniciar o curso e aí ela perde o carro de novo. Então, é um momento difícil, mas é um momento também para se preparar, para se especializar, para fazer cursos. A hora é essa. Sim, é uma crise para todos os setores. É uma crise para todos os setores, a aviação sente igual todos. Mas da mesma forma que quando tem uma crise econômica, a aviação sente a queda na hora, e muitas vezes já aconteceu da aviação também retornar imediatamente quase, junto com a economia em alta de novo, né? E sobre essa questão de acidentes e riscos, você já passou por algum aperto lá no seu curso, alguma pane, algo que deu uma tremida na perna, algo do tipo? Não, graças a Deus nunca passei por nenhuma situação real. O que acontece é que a gente, enquanto aluno de um curso de piloto, a gente treina muitas situações que a gente pode encontrar, né? Uma perda de motor, uma perda de comandos de voo, perda de comunicações. Então, você tem contato com esse tipo de situações em simulação durante o curso. Isso vai te fazer ter uma resposta muito mais rápida, por exemplo, na hora que acontece de fato uma pane. Então, o piloto ele nunca pode estar perdido na cabine dele. Está preparado psicologicamente. Está preparado psicologicamente ali, ele está voando. De repente, por cargas d'água, ele perde o motor. O que você faz? Você tem que fazer isso, aquilo outro. Você já tem que ter uma pronta resposta. Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de situação real. Já tive amigos que tiveram e imagino que não deva ser nada legal. Claro, né? Aqui, Gilberto, quero agradecer a sua presença. Estamos sempre à disposição aqui. Quero agradecer a todos, pedir a todos que se inscrevam aqui no nosso canal, acompanhem todas as entrevistas do nosso portal. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição de quem tiver dúvidas sobre aviação. A pouca experiência que eu tenho, eu vou usar para ajudar quem quiser saber. Obrigado. Obrigado eu.